Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo de recomendações de livros. Eu já fiz um, no qual eu apresentei dois livros que estão aqui, de introdução à história de Roma. Um se chama História da República Romana, do Henrique Montaner Santana, e o outro SPQR, de Mary Bird. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esses dois livros, podem assistir o outro vídeo. E esse eu separei para tratar aqui dessa coleção que está aqui do lado, que é a coleção da Universidade de Cambridge sobre a história de Roma. Ela não está completa, eu não tenho todos, mas eu vou recomendar e mostrar para vocês aqui os livros que eu tenho. Primeira coisa, antes de falar sobre os livros em si, a Universidade de Cambridge, a Cambridge University Press, a editora da universidade, ela edita há muitos anos uma série de livros que se chamam Cambridge Companion para algum determinado assunto. Então, existe Cambridge Companion para vários autores da filosofia, existe Cambridge Companion para astrofísica, Cambridge Companion para matemática, para tudo quanto é assunto, e ela tem uns 10 ou 12 livros sobre, que são os companheiros da história de Roma. E esses livros, eles são coleções de artigos, eles são sempre editados por uma pessoa muito reconhecida naquela área, não necessariamente professor da Universidade de Cambridge, mas essa pessoa seleciona vários artigos de vários autores diferentes e esses artigos podem ser lidos de maneira individual, isoladamente, quer dizer, não é exatamente um livro sequencial. Então eu trouxe aqui coloquei uma pilhazinha aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Eles são livros mais caros, esse aqui é outro de baixo que eu vou falar outro dia, mas eles são livros um pouco mais caros, porque são livros importados, são livros da Inglaterra, e são livros em pounds, portanto. Então, 50 pounds viram 400 reais. Então, cada livro desse custa mais ou menos 400 reais. Não são livros muito baratos, mas são livros de referência e que, se você não quiser comprar, não for ser especialista nessa área, mas tiver acesso a uma biblioteca, vale muito a pena consultá-los. Então, primeiro que eu vou mostrar aqui, olha, esse aqui, que chama The Cambridge Companion to the Age of Justinian. Ou seja, ele é uma coletânea de artigos editado aqui pelo Michael Mass. Ele é uma coletânea de artigos justamente sobre a época de Justiniano. A Cambridge Companion, The Cambridge Companion to the algum nome de imperador romano, ele tem uns 4 ou 5 livros diferentes. Eu só tenho esse aqui, infelizmente, ainda não tenho os outros. Mas ele tem sobre a idade de Nero, ele tem sobre, acho que Constantino, tem sobre Júlio César, enfim, tem alguns grandes personalidades, acho que Augusto tem também, mas enfim, algumas grandes personalidades ali da história romana tem um Cambridge Companion só dedicado a eles. Então, ela vai tratar, esse livro aqui, ele vai tratar dos vários aspectos da época de Justiniano, que, lembrando, foi imperador bizantino, imperador romano do Oriente, e ele é tão importante para nós porque ele foi responsável por comandar, organizar a compilação, claro que não foi ele que fez, ele é o imperador, ele manda fazer, a compilação de todo o direito romano, que ficou posteriormente conhecido como Corpus Iuris Civilis e que é a nossa grande fonte histórica de conhecimento do direito romano de uma forma geral. Se a gente não tivesse o Corpus Iuris Civilis, a gente ia saber muito pouco de direito romano. Então ele trata de assuntos aqui como, por exemplo, a Constantinopla de Justiniano, como ela era, como que eram as guerras do Império Bizantino. Justiniano ele tinha o plano de reconquistar o Império do Ocidente, que tinha sido perdido, e em parte ele conquistou, a Itália novamente, por exemplo, ainda que essas conquistas tivessem sido provisórias e seus sucessores não tivessem mantido. Ele tem sobre a religião, tão importante já, o Império Bizantino já é um império cristão, então Justiniano se envolveu em questões religiosas, ele trata disso aqui tudo, trata da filosofia na época do Justiniano, e com destaque aqui para um capítulo da Caroline Humphreys, que é Law and Legal Practice in the Age of Justinian. Então, estou falando especificamente sobre o direito romano, ou a prática do direito romano na época de Justiniano, que nós vamos detalhar num vídeo que nós vamos fazer especificamente sobre o Corpus Iuris Civilis. Mas Justiniano ele reorganizou inclusive o ensino do direito, ele estabeleceu 3 faculdades de direito que ficavam em Roma, Constantinopla e Beirute,
como as faculdades oficiais do Império, ele organizou o currículo dos cursos de direito, enfim, Justiniano foi um grande reformador, e aqui essa é uma recomendação super interessante. Vocês podem ver aqui um mosaico já da época bizantina, né, com a carinha aqui de Justiniano. Vocês veem que ele já é bem diferente da cara dos imperadores romanos que a gente conhece, né? Ele tem uma carinha de romano, mas uma carinha meio oriental, meio medieval, enfim. A gente já vê que é uma coisa diferente. Vou pular esse aqui. Vou trazer esse aqui primeiro, olha. Esse aqui nós já vamos retroceder no tempo. Esse aqui é da Harriet Flower, editado pela Harriet Flower. Ele se chama The Cambridge Companion to the Roman Republic. Esse aqui já é bem específico, ou seja, ele está tratando especificamente do período histórico conhecido como República, que, de uma forma geral, é considerado a começar quando? 509 a.C., com a deposição do último rei romano, Tarquínio Soberbo. Eu acho que eu já falei isso em 300 vídeos. Tarquínio Soberbo foi o último rei romano, deposto em 509 a.C., depois do rapto de Lucrécia por um de seus filhos. Mas isso tudo é mentira. Mas, de qualquer maneira, vai desse período de 509 a.C. até 27 a.C., com a ascensão de Augusto como primeiro imperador romano. Então, como ele é um livro especificamente sobre a República, ele já trata da República de maneira bem mais detalhada. Então, divide os períodos da República em República, né, Early Republic em inglês, né, seria a República Inicial, a Primeira República, a República Média, a República Tardia. Vai falar do papel das mulheres, vai falar do exército, como que era a vida dentro de casa durante a República, como que era a religião romana, como que era a população, tudo isso durante o período da República. E é claro que é nesse período que acontece a grande expansão territorial romana, guerras púnicas, guerras macedônicas, conquista de toda a bacia praticamente do Mediterrâneo, conquista da Gália. Então, efetivamente, embora o império leve a fama, quem constrói o império é o período republicano. E aqui a gente discute também aquelas instituições, os magistrados, o cursus honorum, os cônsules, aquelas assembleias todas. Isso tudo aqui está tratado nesse livro pela edição da Harriet Flower. A Harriet Flower, já comentei com vocês que ela tem um outro livro específico, que é dela, né, não é uma coletânea, que se chama Roman Republics, em que ela analisa as várias diferentes repúblicas que a gente vai compacta dentro desse nome gigante, República Romana. São 500 anos de história, né? Bom, vamos lá. Vou deixar o mais interessante para nós para o final. Esse livro aqui se chama The Cambridge Companion to Ancient Rome. Ele é editado pelo Paul Erdkamp. Ele é um livro sobre a cidade de Roma, né? Todos esses livros estão falando sobre a Roma Antiga, mas esse aqui é da cidade da Roma Antiga, sobre a urbe romana efetivamente. Então, se vocês quiserem saber como que era a vida na cidade de Roma, como é que era andar em Roma, morar em Roma, rezar em Roma, trabalhar em Roma, como que era a arquitetura de Roma, alimentação de Roma, esse aqui é o livro, e ele é muito interessante porque realmente ele nos projeta ali para aquela vida dentro daquela época que a gente comete, né, várias impropriedades do ponto de vista histórico. A gente é muito anacrônico, muito às vezes, e tenta projetar em Roma aquilo que a gente pensa da Roma de hoje, né? Então, talvez a gente tenha uma tendência, principalmente quem já foi em Roma, né, tem a tendência a pensar, os romanos não devem ser parecidos com os italianos, né? Então, a gente imagina ali aquela Roma igual que ela é hoje, que tem lambreta andando no meio da rua, enfim, não sei o que vocês imaginam de Roma, mas não é a Roma de hoje. Os romanos não são os italianos de hoje, são um povo completamente diferente, um povo de milhares de anos atrás, né? Então, a gente achar que os romanos, embora os italianos gostem de se achar descendentes romanos, enfim, acabam sendo, mas a Roma dos romanos é tão semelhante a Cairo dos árabes de hoje como era a Cairo dos faraós. Mudou muito, né, gente? Mudou demais. Então, enfim, para a gente se projetar nessa época, esse livro é realmente super interessante e trata desses aspectos da vida dentro da cidade aqui de Roma. Vou te falar só de mais dois livros aqui. Eu acho que aqui, vou falar rapidamente desse, que é do Walter Scheidel, que ele se chama The Cambridge Companion to the Roman Economy. Ele fala sobre a economia da civilização romana. A gente
tem um fato fundamental na economia romana, que é a escravidão, e outro fato fundamental, que a economia romana não era uma economia capitalista, não era uma economia industrial, não era uma economia financeira, embora houvesse bancos, embora houvesse lucro, embora houvesse fábricas. Mas ela não é uma economia como a nossa economia de hoje. Então como que funcionava a economia de Roma? Como é que tinha moeda? Tinha banco central? Quem que emitia essa moeda? Né? Como é que as pessoas emprestavam dinheiro? Cobravam juros? Como é que você calculava juro? Né? Como que era a organização de um empreendimento? Tinha lá uma fábrica de alimentos, fábrica de vasos, fábrica de navios, tinha uma agricultura destinada ao comércio, mas aí tinha sócio, eles se agrupavam para ter lucro, tinha assembleia de cotistas, enfim. Como que era essa organização da economia romana, como que era o comércio? Então, só para ler aqui alguns títulos de capítulos, olha, o pensamento econômico romano, existe alguma contribuição do pensamento econômico romano para os dias de hoje? A questão da escravidão, como que era o trabalho livre também, havia trabalho livre também, não apenas escravo, como que se dava a produção de alimentos, o transporte, né? Havia portos, havia linhas de transporte, havia estradas, mas é claro que não são como as estradas de hoje, como que isso aqui se dava. Tá? Então, esse livro aqui é bem interessante, não é exatamente o nosso tópico, mas a economia é uma parte fundamental de qualquer estudo histórico. E, por fim, o que a gente talvez seja mais importante aqui na nossa discussão de direito romano, que é The Cambridge Companion to the Roman Law. Aí, realmente, são vários artigos, ele é editado pelo David Johnston. David Johnston é um grande romanista, tem vários livros do David Johnston, tá? E ele vai trazer artigos de várias outras pessoas e com os tópicos clássicos aí do direito mesmo. Fontes do direito, a propriedade, o casamento, os julgamentos, as fontes, o corpus juris civilis, a sucessão, o crime, o direito público. Então esse aqui eu acho que se vocês quiserem fazer um investimento e comprar algum desses livros, né, são livros acadêmicos, não são livros facílimos, mas todos eles têm artigos curtos, artigos de 20 páginas, 15 páginas, que a gente consegue com profundidade ver o melhor da literatura, pelo menos da literatura anglo-saxã e parte da literatura europeia, né, da Europa continental, dos Estados Unidos e da Inglaterra, sobre direito romano. Eu ficaria com esse aqui. Esses livros aí a gente encontra facilmente na internet e eles custam por volta de R$300, R$400, uma vez que eles são em pounds, né, e são livros importados. Então, depois, pessoal, quem assistir quem assistir esse vídeo e quiser mais dicas de livros, pode deixar nos comentários que eu vou providenciar mais dicas. Eu acho que eu posso fazer uns 4 dias seguidos só de livros sobre Roma. Eu ainda vou fazer um outro, mesmo que ninguém deixe comentário, eu vou fazer um outro sobre o Corpus Juris Civilis, em que eu vou tratar dessas fontes. Mas espero que vocês tenham gostado. E espero que seja um estímulo a gastar um pouco de dinheiro com livro. E mais uma vez, full disclosure, eu não ganho dinheiro de nenhuma editora para fazer essa apresentação dos livros. Eu faço a apresentação dos livros que eu uso para preparar minhas aulas, que eu gosto, que eu acho interessantes, que eu ainda não terminei de ler. Enfim, os livros que a gente vai comprando e que a gente gosta tanto deles. Obrigado, um abraço.